Jesus, você viu que essas bênçãos falou para nós? Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Acho que todos já me conhecem, né? Estou cansado de me conhecer, mas faz parte. Não conhece não, Júlia? Júlia, nós estávamos com saudade de você. Todo mundo com saudade desse rostinho, não, gente? Você vai ter que justificar para a gente. Mas, como é de prática da renovação, meu nome é Orlando. Parece que não, mas eu já tenho 28 anos. Sou casado, vou fazer 2 anos de casado, né? Então, graças a Deus, recebi um presente que atende pelo nome de Laís. Minha princesinha, dia 26, vai fazer 9 meses de vida. E eu sou um agraciado por ter recebido essa bênção no Senhor. Nós estamos aqui hoje para partilhar sobre o Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. Como que é o título aí, gente? Segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães. Então vamos. Amém aí ou misericórdia? Misericórdia. Fala assim: naqueles dias, como se fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus colocou os discípulos e lhe disse: tenham compaixão desse povo, já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se o despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Vamos repetir essa parte? Se o despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: como podes alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? Respondeu: 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 homens. Em seguida, Jesus os despediu e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Essa para nós são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, volta as suas Bíblias aí no versículo 6 de Marcos. Capítulo 30. Lá o que está falando? O título. Capítulo 6, versículo 30. A primeira multiplicação. E no 8 a segunda multiplicação. Nossa, mas como assim? Marcos coloca 2 títulos parecidíssimos, 2 versículos depois. O capítulo 6 vai falar da multiplicação dos pães. O capítulo 8 já vai falar da segunda multiplicação dos pães. 2 títulos parecidíssimos. As leituras quase idênticas. Por que será não? Então assim, São Marcos, o evangelista São Marcos, que para a glória de Deus é uma bênção, foi um homem que acreditou, e como a gente já conhece a história de São Marcos, ele, no início da sua caminhada, ele tentou caminhar com Barnabé e Paulo, e na primeira tentativa ele já se amedrontou diante das dificuldades, ele desistiu, voltou do caminho. Na segunda tentativa, Paulo o rejeitou, falou: não, você já desistiu. Mas Barnabé, como um grande servo de Deus, acreditou em Marcos, perseverou com Marcos, e Marcos se tornou um dos grandes profetas, um evangelista nosso, né? E ele, característica de Marcos,
escreve para pagãos e para judeus. Escreve para os dois. Se a gente notar as diferenças da primeira multiplicação para a segunda, são mínimas. Trabalham na mesma base, que é a compaixão e solidariedade de Jesus Cristo. O homem que se compadece daquele povo, daquela multidão. Se a gente colocar na primeira pregação, tem uma pequena diferença da segunda, né? A gente vai olhar coisas simbólicas, teológicas, né? Na primeira multiplicação vai tratar do número 7. Se vocês notarem, quantos pães foram lá na primeira multiplicação? Eram 7 pães. Na segunda, essa que a gente está lendo, 5. Outra coisa marcante na primeira passagem, foi lá em Nazaré, perto de Nazaré. Então, na terra de judeus. Marcos escreve para o povo judeu, para falar que Jesus veio para os judeus e veio também para os pagãos. Se a gente notar aqui agora, essa cidade que fala na última palavra desse versículo 10, é Dalmanuta. Onde fica essa cidade? Então eu procurei pesquisar, os especialistas foram lá, pesquisou, e essa cidade fica mais ou menos à margem do mar da Galileia. Então assim, um local de pagãos. Por que Marcos escreve de maneira proposital? Duas passagens parecidas. A primeira, perto de Nazaré, ali a cidade onde existiam muitos e muitos judeus. A segunda, próximo de uma região onde existem muitas pessoas pagãs. Jesus veio para todos. Jesus veio para demonstrar o seu poder a todos. Essa leitura na mão de certas denominações usam-se com ênfase, com direcionamento totalmente diferente. Muitas denominações pegam essa leitura e vai tratar o quê? O que a gente vê de tão expressante nessa leitura? A multiplicação dos pães. Nossa, legal, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Vem para que você vai multiplicar, você vai receber muitas bênçãos. Onde o foco dessa leitura é totalmente diferente. Se a gente estudar essa leitura ao pé da letra, do início ao fim, a gente vai perceber que a mensagem principal dessa leitura de Jesus para cada um de nós nessa noite é o quanto é importante perseverar no amor de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: persevere no amor de Deus. Ah, Orlando, mas como assim? Como assim? A mensagem que está passando é persevere no amor de Deus. A mensagem que a gente vai pegar de Jesus, a gente vai pegar lá nos primeiros versículos. Naqueles dias, vamos ler bem devagar para que a gente mastigue a palavra de Deus, para que a gente entenda o que o Senhor quer passar para nós. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivemos o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhe disse: tenham compaixão desse povo que há 3 dias, o quê? Perseveram comigo. E não tem o que comer. Durante 3 dias aquele povo perseverava. Durante 3 dias aquele povo foi para um lugar, para uma montanha, que lá na frente os discípulos vão chamar de deserto. Mas por que deserto? E aí a gente vai pegando a chave da leitura. Não era deserto, era as margens do mar da Galileia, não era deserto. Por que deserto? Deserto significa local de tentação. Aquele povo vivia sem conhecimento de Deus. Então ali era um lugar deserto. O povo não tinha conhecimento de Jesus. E Jesus o leva e fala: gente, esse povo mesmo não me conhecendo, persevera comigo há 3 dias e não tem o que comer, ainda não recebeu, ainda não saboreou do amor de Deus, ainda não teve o prazer de sentir o sabor do amor de Deus. E aí eu convido você, cada um, a pensar na nossa caminhada. Tem muitas pessoas aqui que têm muito mais tempo de caminhada do que eu. Quantas pessoas vivem a vida inteira dentro da igreja e ainda não saboreou do amor de Deus? Quantas pessoas? A gente vai ver no versículo seguinte que vai falar assim: se os despedirem em jejum, para suas casas desfalecerão no caminho. Gente, essa palavra é de uma profundidade tão grande, mas existem tantos ensinamentos dessa palavra e que não está unicamente direcionada para a multiplicação dos pães, e sim para a importância da minha vida ser perseverar no amor de Deus. E agora eu vou convidar você a refletir nesse versículo que eu acabei de ler. Aqueles
Olha só como diz a palavra: se os despedirem em jejum, para suas casas desfalecerão no caminho. Quantas pessoas, lembra, você que está há tanto tempo na caminhada, tem muito mais tempo do que eu, quantas pessoas entram aqui na igreja, caminham um pouquinho de tempo, daqui a pouco só eles desistem do caminho? Quantas pessoas, lembra aí lá no início da tua caminhada, quantas pessoas começaram e quantas se desviaram do caminho? Saiu do caminho, não perseveraram no amor de Deus. Quantas? Por que eles não perseveraram? Porque essas pessoas não continuaram, não amaram Jesus de forma profunda. Por que saíram do caminho? Porque estavam em jejum. Porque perseveraram, mas não se alimentaram. Quem é o alimento vivo? Quem é que fala: eu sou o caminho, a verdade e a luz? Quem é o verdadeiro pão que se multiplica por nós? As pessoas que aqui caminham e que se desviam, estão em jejum. Pessoas que caminham, que vêm para comer o pão, mas voltam sem comer. E muitas vezes assim somos nós, gente. Nós viemos do grupo de oração e voltamos sem saborear. Por quê? Porque eu preciso perseverar. Eu preciso abrir o meu coração para receber as bênçãos de Deus. E agora eu vou mais fundo, meu irmão, minha irmã. Márcia estava com a gente na formação do bispo lá. O bispo falou assim: para nós que éramos ministros, que estávamos ali renovando o nosso ministério, ele falou dessa forma: vocês que são ministros, quem que mata a sede? É a água ou o vaso? Márcia lembra disso, não lembra, Márcia? Quem mata a sede? É a água ou o vaso? Não é a água? Não é a água que mata a nossa sede? Esse cara que está aqui falando, aquele ministério que está ali cantando, tocando, aquela mulher que está ali animando, o coordenador faz de tudo para que o grupo continue em intercessão, que ora para que o inimigo se afaste, para que a obra aconteça. É apenas vaso. A água é Jesus Cristo. A água é a palavra de Deus. Ela que tem que preencher o meu ser. No dia que eu começar a vir aqui na igreja, pelo ministério de música, pela pessoa que anima, pela pessoa que prega, meu irmão, você está no lugar errado. Essa não é a direção. A direção é Jesus Cristo, é Ele. Ele é quem vai encher a minha vida. Ele é quem vai encher o meu coração. Eu preciso me abrir para a graça de Deus acontecer. E está aí o motivo que eu falei que a principal direção desta palavra não é a multiplicação dos pães, e sim perseverar no amor de Deus. E sim abrir o meu coração para que as graças de Deus aconteçam na minha vida. Aquelas pessoas que estavam ali durante 3 dias se abriram para receber a multiplicação do Senhor. Ah, mas multiplicou o pão. Quem é o pão? Eu sou o pão e a vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. O verdadeiro pão é Jesus Cristo, que se multiplica por cada um de nós. E eu pergunto para vocês: imaginem nós lá onde eles estavam, orando, perseverando com Jesus durante 3 dias. Agora pensem vocês, quantas pessoas não desistiram? Quantas pessoas não deixaram de beber da graça? Quantas pessoas não deixaram de saborear a multiplicação? Quantas pessoas não deixaram de provar o amor de Deus? Quantas pessoas não abriram mão daquilo? Ah não, hoje é o primeiro dia, mas eu já estou cansado. Eu já não aguento mais orar. Eu já não aguento mais ir naquela igreja que fica olhando para os mesmos rostos. Meu irmão, o rosto que você tem que olhar é o rosto de Jesus Cristo. É em Jesus que eu tenho que buscar a minha salvação. É em Jesus que eu tenho que buscar o verdadeiro alimento para a minha vida. E aquelas pessoas buscaram, perseveraram durante 3 dias e alcançaram a graça de ver Jesus. Eu preciso entender que Jesus, eu já falei isso aqui em outras pregações, Jesus, a grande missão de Jesus não é mostrar um Deus milagreiro. Jesus não veio aqui, não desceu. Deus não fez que Jesus descesse aqui entre nós para ser um milagreiro, não, gente. Jesus não veio aqui para fazer milagres, para fazer coisas mirabolantes, não, espetáculos, não. Jesus veio aqui para nos mostrar a importância de amarmos uns aos outros, de perseverar no amor. Ele veio falar há poucos dias na liturgia
liturgia de alguns dias atrás falou, onde os fariseus queriam que cada vez mais ele criarem mandamentos, e mais mandamentos, explorando, botando uma carga pesada sobre o povo. E Jesus vai falar, não precisa de tudo isso. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, que já cumpriu todos os outros mandamentos. Vocês concordam com isso, sim ou não? Se eu amo meu Deus sobre todas as coisas, eu vou conquistar a mulher do próximo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu vou matar, eu vou roubar. Então Jesus fala, quando você ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, você já está cumprindo todos os outros mandamentos. E a gente vai ver aqui também no número 3, né? Algumas partes teóricas da leitura. Quando ele fala assim, tenha compaixão desse povo que já há 3 dias perseveram comigo. O número 3 na Bíblia vai tratar do tempo esperado para a manifestação de Deus. Então é uma coisa simbólica. Por isso que às vezes o nosso padre aqui, que tem um estudo mais avançado, ele fala da forma teórica para que a gente entenda. O número 3 significa exatamente o tempo que a gente espera pela manifestação do poder de Deus no nosso meio. Quantos dias Jesus demorou para ressuscitar? 3 dias. 3 dias é esse tempo. Então, meu irmão, persevere. Persevere sem determinar data nem hora. Simplesmente persevere, em nome de Deus. É isso que Jesus tem falado para cada um de nós. Nós devemos perseverar sem esperar nada em troca. Eu devo amar porque devo amar. Eu preciso vir na igreja e beber da graça do Senhor porque eu preciso da graça do Senhor. Ou não? O nosso corpo não depende de um alimento para que se mantenha sustentável, para que o nosso corpo se mantenha em pé. Nós não precisamos nos alimentar. O nosso espírito também. O nosso espírito também necessita desse amor de Deus. Então eu devo buscar Jesus porque eu preciso de Jesus. Eu devo buscar revestir o meu coração de Deus porque eu preciso de Deus. Eu preciso do amor de Deus. Aquele povo perseverou durante 3 dias com Jesus. Por que eles perseveraram? Porque eles achavam bonito perseverar? Eles perseveraram porque eles se viam necessitados do amor de Deus. Assim como nós. Aquela multidão é simbolizada em cada um de nós que estamos aqui. Pessoas que estão buscando, que estão perseverando, buscando, porque necessitam do amor de Deus. E Jesus fala para os seus discípulos: esse povo que persevera não vai sair daqui, igreja. Você, meu irmão, que tem perseverado, você que tem buscado a Deus, e muitas vezes você se pergunta: Senhor, eu não tenho tido resposta. Senhor, eu não tenho alcançado ainda a graça. Jesus fala nesta noite, através da palavra dele, que você não vai sair em jejum, que você vai sair cheio do que você veio buscar. É nisso que eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que o poder de Deus vai agir na minha vida. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós viemos no grupo de oração, nós passamos a vida inteira buscando a Deus e não acreditamos em Jesus. Essa é a verdade. Nós não acreditamos em Jesus. Muitas vezes nós não acreditamos, é verdade. A gente diz que acredita, mas acabou para fora. Na hora que a gente passa por um momento de tribulação, na hora que a gente passa por um momento em que nós necessitamos provar que realmente nós acreditamos em Jesus, nós desconfiamos de Jesus. Nós desconfiamos de Jesus. E é isso que Jesus fala para cada um de nós. Que nós precisamos servir de maneira espontânea. Que nós devemos servir, que as multiplicações de Jesus venham na nossa vida, mas de forma espontânea, não cobrando. Na liturgia de domingo ele falava isso. Jesus falava: não faça na minha casa uma casa de comércio. E aí a gente, de uma maneira grossa, entende que aquela pessoa que fica lá vendendo as coisas, que é o padre que faz muitos bingos na igreja, mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Não faça na minha casa casa de comércio. Ele fala quando a gente vem na igreja e espera algo em troca. Aí eu vou na igreja porque o Senhor vai realizar milagres na minha vida. Eu vou na igreja porque o Senhor vai me dar um carro novo. Isso
Isso é comércio. Isso é troca com Deus. Isso é vir aqui visitar o Senhor esperando algo em troca. Isso é comércio. Não faça da minha casa de comércios. Ame por amar. Venha me visitar porque você sente necessidade de sentir a minha presença. Venha no grupo de oração louvar a Deus, clamar ao Espírito Santo porque você necessita desse Espírito. Assim como aquela multidão necessitava. É nesse sentido que Jesus nos convida. Mandou então que o povo se assentasse no chão, tomou os 7 pãezinhos, deu graça, partiu e os entregou a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles o distribuíram a todos. Gente, você calcula se pegar 7 pãezinhos, vai, e olhar para uma multidão que a gente fala aqui, que na leitura vai falar de 4.000 pessoas, e fala assim, meu Deus do céu, 7 pães para 4.000, o que eu vou fazer com isso? E aí na Márcia, e aí eu vou colocar na palavra da Márcia, na ministra do grupo de oração, quando ela falava assim, muitas vezes a gente pega o nosso salário e em vez da gente agradecer a Deus, a gente repudia, né? Que salário miserável. Nossa, alguém que veio daqui, nossa, o que eu vou fazer com isso? Jesus pegou 7 pãezinhos para 4.000 pessoas, e o que é que fala a palavra? Deu graças. Deu graças, gente. Deu graças e partiu. E entregou. Ele não entregou, ele mandou para que seus discípulos, assim como um vaso que carrega água, entregassem, distribuíssem. Essas pessoas que estão no núcleo de serviço, que vem pregar, que vem cantar, que vem animar, que vem interceder, são os discípulos de Jesus que saem entregando esse pão. Quem é o pão? Quem é o pão? Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro pão. É Ele que mata a nossa fome, é Ele que o verdadeiro alimento que enche as nossas vidas. Amém? Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou distribuir. Comeram e ficaram o quê? Ficaram fartos. Meu irmão, quando a gente se abre para receber o amor de Deus, quando a gente se abre para receber esse amor de Jesus Cristo e o recebemos, a gente fica fartos, cheios desse amor. É assim que Jesus promete para aqueles que perseveram no amor dele. É isso que ele promete. Quando nós perseveramos no amor de Deus e vamos até o final porque nós confiamos e necessitamos desse amor, Jesus abre esse amor para nos encher, abre esse Espírito Santo para encher a nossa vida, nós ficamos fartos desse amor. Essa é a recompensa daqueles que perseveram no Senhor. Não venha na igreja buscar Jesus esperando um carro, uma casa nova. Venha na igreja porque você ama Jesus e Jesus vai te deixar farto desse amor de Deus. Os frutos do nosso trabalho, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos lutar para ter uma casa boa, para ter um carro bom. Isso faz parte do nosso humano, do nosso lado humano, das nossas lutas, as nossas conquistas. Sim, mas nós estamos aqui falando de vida espiritual, de entregar a nossa vida de maneira por completa a Deus, porque o amamos, porque somos necessitados. E agora eu quero convidar a cada um a pensar, refletir um pouco sobre essa palavra. O que o Senhor quer dizer com essa palavra para a tua vida? Ainda no versículo 9 ele vai falar assim: ora, os que comeram era cerca de 4.000 pessoas. Em seguida Jesus os despediu. Gente, outra parte teológica da palavra: 4.000 pessoas. Você acha que alguém saiu lá contando de um em um para saber que era 4? Totalmente teológico. Se a gente for buscar isso lá no Antigo Testamento, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 7:1, o número 4.000 simboliza o mundo inteiro, os 4 pontos cardeais. Ou seja, esta palavra, esse alimento, esta multiplicação dos pães está aberta para o mundo inteiro, para cada um de nós, para aqueles que foram escritos no passado, para mim, para você, para todos, para todo mundo. Os 4 pontos cardeais do mundo. Todo mundo, para todo mundo está aberta essa palavra, para todo mundo está aberta essa graça de receber Jesus. Então que a cada dia
Para finalizar, no horário já está um pouco estourado, né, irmãos? Para finalizar, que cada um de nós possa, nas nossas orações, pedir a Jesus essa graça, esse milagre, de multiplicar esse pão na nossa vida, que o meu coração, que Jesus possa encher a minha vida espiritual, o meu coração, com esse verdadeiro pão que é Jesus. E muitas vezes nós caminhamos e não pedimos esse milagre a Deus. Qual que é o milagre que eu quero de Deus? O milagre é que eu necessito de Deus, que Ele entre de maneira profunda na minha vida, que Ele possa criar essa intimidade de forma profunda comigo, que o meu coração possa estar contrito em Deus. Senhor, fortalece as minhas fraquezas. Senhor, fortalece o meu caminhar. Senhor, Tu que é o caminho, a verdade e a vida, direciona-me, Senhor. Direciona-me no meu caminhar. Eu preciso saber orar para Deus. Eu preciso saber pedir aquilo que eu quero de Deus. E eu posso falar com toda certeza, meu irmão, o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida é fazer com que a cada dia eu o reconheça e o ame como meu Senhor. Eu preciso converter o meu coração a cada dia para servir de maneira profunda, para amar a esse Deus de maneira profunda e me entregar de maneira profunda a Deus. Eu sei que Tu és